Salve galera, Eduardo aqui mais uma vez novamente e hoje, aqui agora, eu quero falar com você sobre as skills que é fundamental para que você consiga realmente vender a sua marca sem ter estoque, tá? Eu tenho aqui todo um roteiro bonitinho, todo cheio de como falar, mas cara, eu sou do freestyle. Então, tô aqui com uma guia justamente para dar umas pontuações sobre algumas coisas, né? Mas eu gosto de falar realmente o que eu já vivi, o que eu tenho de experiência nesse mercado, porque eu acredito que a experiência junto com o conhecimento ela gera a sabedoria. Então, se eu realmente de fato quero gerar valor para o negócio de vocês, eu tenho que passar aquilo que realmente funciona, né? Baseado no que a gente tem aí de conhecimento, de vivência nesse mercado, né? Então, acho muito importante essa questão. Mas sem muitas delongas, né? Ferramentas essenciais para você se destacar, né? Eu acredito que o princípio fundamental e a primordial delas é você ter um mínimo de conhecimento sobre branding e posicionamento, né? Levando em consideração que você vai estar criando uma marca digital sem estoque, você realmente precisa ter um branding bem desenhado, definido para a comunidade e o segmento que você vai estar trabalhando, né? Justamente para criar as histórias, para envolver a galera. E tem alguns gatilhos ali que você consegue de fato identificar para você criar sua narrativa que vai fazer vender o seu produto, né? Isso é específico para cada um dos nichos, mas é um método aí que eu aprendi recentemente, eu achei fenomenal. Eu acredito que é um dos melhores métodos que tem, que é você explorar o FOMO, né? O Fear Missing Out, que é o medo de não pertencer ou o medo de estar perdendo alguma coisa, né? Isso aí é uma coisa muito primordial que você precisa entender do seu público, da comunidade que você está trabalhando, do segmento que você está trabalhando de fato, para que você crie uma narrativa do mundo ideal, né? Daquele mundo imaginário, o mundo perfeito, aonde a pessoa que sofre do FOMO, né? Aquele FOMO ali da sua comunidade, do segmento que você vai trabalhar, você consiga identificar aquilo e consiga transformar isso numa narrativa para levar para o mundo ideal. E o veículo responsável pelo transporte do cliente, do consumidor para o mundo ideal é o produto, né? Então, tu ter uma história boa para contar, para engajar, para realmente não ser uma história, uma conversa fiada, mas ser algo com profundidade e propósito, é interessantíssimo que você estude sobre branding e posicionamento e também o neuromarketing, a necessidade do ser humano, né? Porque o ser humano, na sua raiz, ele tem uma necessidade de pertencer a algo. Ele precisa, na sua essência natural, ter um lugar onde ele se sinta acolhido, que ele se sinta parte daquilo, né? E querendo ou não, as marcas elas são movimentos, elas são comunidades e elas são tribos, né? Então são tribos aonde você vai acolher aquelas pessoas que estão sofrendo de alguma dor ali do fear of missing out. Então você usa essas estratégias para você conseguir identificar aquele que chave ali do seu público, do seu consumidor, para você conseguir transformar isso numa narrativa, né? Por exemplo, aí vamos pensar aqui numa hipótese. Vamos pensar, a gente tem uma marca aqui que é a Spectrum, né? A gente validou ela através de marketplace e tudo mais, e aí a gente identificou a faixa etária e o perfil de pessoas que estavam comprando, né? Então a gente identificou que era uma faixa etária aí mais jovem, então do seu 16 ao 22 anos, que é mais ou menos aquela fase que você tá naquele realmente é onde tem a necessidade de pertencimento maior, né? Então a gente abordou ela de uma forma mais underground, trazendo um conceito mais de rua, realmente o streetwear raiz, linkado a personalidades do trap, né? E também utilizando do Y2K, né? Y2K, querendo ou não, quem não sabe, é tipo anos 2000, né?
Então, como a moda ela é cíclica, a cada 20 anos ela roda e roda e ela acaba voltando há 20 anos atrás para pegar referências que vai gerar nostalgia. Me coloco aqui como exemplo, né? Eu nasci em 97, então lá em 2002, 2003, 2004 até 2010 eu tinha entre 5 a 10 anos, 5 a 12 anos. Então naquela época eu não trabalhava, não tinha dinheiro, mas em contrapartida eu estava exposto a esse mundo, eu via referência, eu via músicas, e quando agora mais velho, né, com 28 anos, pô, aquele efeito nostálgico, o estilo do Tony Hawk, né, PlayStation 1, né, o VHS, DVD, CD, né, a galera do Jackass, então são elementos e simbologias que a gente traz e, querendo ou não, a gente traz esse sentimento nostálgico, né? Então, quem viveu aquela época reconhece. Mas, em contraponto, como o consumidor é mais jovem, ele acaba vendo aquela época como uma época mais distante, mas uma época não tão distante assim. E hoje ele quer andar no estilo daquela época, né? Então a gente vê muito, né, desde ali pós-pandemia, 2020, esse estilo vindo assim com uma pegada muito mais frenética. Até 2018, 2017 ali a gente tinha o anos 90, então você via muita coisa do Tupac, do Notorious Big, do gangster rap, aquele movimento surgindo na época dos anos 90, dos anos 90, e tu acaba colocando isso em contraponto. Então é uma questão bem abstrata, né? O branding, ele é tipo um todo, né? Então ele vai pegar desde o cantinho ali da sujeira perto do balcão até o produto final para o consumidor, a comunicação, como você vai interagir com ele. Então é uma questão muito importante que você entenda sobre branding, né? A gente pegou todo esse conceito, transformou em produto e a gente está vendendo muito para a galera mais jovem, porque eles veem aquele rolê nostálgico, um negócio legal, né? Então eles acabam se identificando, mas não por conta deles, mas por conta que eles em algum momento tiveram convivência com pessoas que eram mais velhas e que vinham dessa época, ou até tiveram contato com algumas coisas dessa época, e isso acaba fazendo com que eles queiram consumir e pertencer a essa época, né? E também tem a influência dos artistas, né? Que também acabam se movimentando nessa roda cíclica. Então alguns acabam pegando esse estilo e trazendo para o dia a dia. Então isso gera, querendo ou não, essa conexão, né? Então brand e posicionamento é uma das chaves aí, um dos skills poderosos para você realmente ter resultado com a sua marca sem estoque, né? E outro skill, né? Outro skill além disso, até não tá aqui na minha cola, mas eu vou falar que é o design. Então, realmente você tem que ter alguma afinidade com o design, seja alguma ferramenta como o Canva, né, mais básico, o Kiro, que é uma ferramenta ali revolucionária, né, principalmente para a galera do Print on Demand. Então, você consegue acessar vários templates já pré-pronto, você consegue mesclar e você ter essa liberdade de poder pegar essas referências e montar elas ali conforme a sua comunidade, pensando estrategicamente, utilizando o branding para atingir o público que você está buscando trabalhar. Então, o design é um skill fundamental também para você que está querendo começar sua marca sem estoque. Então, se você tiver uma skill boa aí de design, uma estética legal, hoje, cara, hoje no YouTube aí você consegue ter acesso a aulas gratuitas. Então, se você quiser realmente de fato, tu pega, sei lá, um sábado e fica 5, 6 horas imerso em conteúdos e tutoriais de design no YouTube, tanto Photoshop, tanto o Kiro, quanto o Illustrator, CorelDRAW, todas essas ferramentas aí, elas fazem a diferença na hora de você fazer as suas estampas e projetar os seus produtos. Outra skill interessante que se você tiver também vai ser a tríade do sucesso, é a questão do marketing digital, né? Questão de social media, entender como essas plataformas de social media funcionam e como você pode
potencializar o seu resultado através dela e com certeza a ferramenta de tráfego pago, né? O tráfego pago, ela é só uma ferramenta de todo esse ciclo, né? Não quer dizer que se você souber o tráfego e não souber as demais, você vai ser o mestre dos magos. Talvez pode ser, mas o que eu vejo que a ferramenta de tráfego, ela querendo ou não, é só mais uma ferramenta, né? Envolvendo tudo isso. Se você tiver uma boa narrativa, se tiver um bom branding, um bom designer, o tráfego ele só vai vir como um complementar para impulsionar isso uma magnitude maior. Nuvem Shop, por exemplo, Shopify, né? Essas plataformas de e-commerce, se você tiver um domínio ali, saber como operá-las, ela pode fazer total diferença no seu game. Outra questão, SEO, você saber cadastrar o seu produto, saber colocar as tags corretas para você fazer uma melhor indexação no Google, isso também é fundamental para que você pense até na hora de você salvar o seu mockup ou a sua foto, você colocar lá, por exemplo, camiseta oversize e o nome da referência, o nome da marca, e você salvar aquele ícone de imagem em JPEG de preferência para ele ficar numa forma mais fluida, para você subir essa imagem para dentro da plataforma e não ficar um site pesado e você ter uma fluidez melhor de navegação web, né? Então é extremamente fundamental que você também estude sobre SEO, que ele também entra na parte do tráfego, do ads, né? Do marketing digital, que ela também é mais um pilarzinho aí que vai fazer total diferença. Então, cara, anotem esses pontos aí, procurem saber, né? Isso aí são skills fundamentais aí que vão fazer com que seu jogo mude, que você realmente obtenha resultado aí com a modalidade print on demand e que a gente junto aí possa construir uma parceria de longa data e que a gente consiga se orgulhar aí da galera que está fazendo parte desse curso em futuramente estar colocando eles lá como nossos cases. Você aí que está me assistindo como um case dentro da Brunx, dentro do mercado nacional, como marca, né? Pode começar com print on demand, depois você pode ir para uma modalidade híbrida, mas o mais importante é você começar, né? Então, dando o pontapé inicial aí, buscando conhecimento, tendo aquela obsessão de fato para fazer o negócio virar, eu tenho certeza que vai ser um dos grandes pilares aí que vai fazer você ter sucesso nesse mercado, fechou? Putz, vou botar aqui pequenininho no cantinho até que vocês possam ver aqui. Então tá, então vamos lá. Cara, estruturação de mix de produto, né? Vamos começar aí, né, pensando no seguinte, né? Até deixa eu voltar aqui. Cara, a ideia é que você pense em produtos que vão vender o dia todo, que vende todo santo dia, né? Vamos pensar qual que é o produto, digamos assim, na padaria que vai vender todo santo dia. É o pão, correto? Né? Então, pensando que a padaria ela é especialista em vender pão todo santo dia, tudo que tem a mais ali é o mix de produto que eles compõem a, digamos, a vitrine deles, né? Aquelas gôndolas lá, você chega, tem os salgado, tem os doce, mas o pão, tenho certeza absoluta que tu não vai deixar de levar, né? Então, o pão ali é essencial e os outros são complementos. Às vezes, né, dependendo do, né, não é uma generalização, né, mas vamos dizer que seria como uma lei natural que isso aconteça, certo? Então, pensando nisso, o primeiro mix de produto, e eu acredito que é o carro-chefe, que é o foco, né, do Print on Demand, é camiseta, né? Como vocês já perceberam aí, a gente tem uma vasta variedade aí de camisetas, então é um produto que realmente vende o dia todo, vende todo dia, é muito mais vendável camiseta do que qualquer outro tipo de produto, né? Então, pensando nisso, o ideal é que seja trabalhado as camisetas, né? 60% do mix deve ser camiseta, né? Então, tu tem ali a opção de você poder fazer as escalas, né, de precificação também, até porque pensando que o cara está começando, né, o ideal é a coleta de dados, né? Então, para que você consiga entender o público que vai consumir ou qual preço ele está disposto a consumir,
né, é interessante que você tenha uma escala de precificação, né? Eu sugiro três, né? Oferta de três preços de camiseta, então você pode começar trabalhando com três modelagens diferentes. Então você começa com uma camiseta que vai ter o low ticket, né? Preço baixo, né? A partir aí de R$ 69,90 até 129. Então é o carro-chefe, vamos dizer assim. Em contrapartida, você vai ter uma peça intermediária. Então você pode estar utilizando uma over 30.1 ali, que é uma over basic, né? Ou pode ser que você pode utilizar uma casual prime, que também ela já tem um diferencial ali no toque, mas isso é muito particular de cada nicho que você vai atuar, né? Então pensando no público que você quer atingir, na comunidade que você quer formar ou penetrar, é interessante que você entenda qual tipo de camiseta vai agradar essa comunidade, né? Vamos pegar aqui os Faria Limers, né? É mais fácil eles comprarem, sei lá, a nossa Casual Prime, que é a peça com corte mais tradicional, do que de fato comprar as nossas oversize, né? Então, pensando nisso, acredito que seria interessante montar o mix, né? Já pensando no seu consumidor final, já pensando no gosto dele, né? Então, cara, camiseta básica, tu consegue preço, uma camiseta intermediária ali, tu pode utilizar a nossa Cotton, tem a Oversize, né? São produtos ali que vai ter um diferencial tanto no tecido quanto no caimento, né? E também as peças premium aí de lavanderia, como a tubular, como a Over 20, como a Over Premium de moletim. Então são produtos aí que você consegue estar estruturando realmente o mix. Então você vai ter camisetas aí a partir de R$ 89,90, vai ter camiseta de R$ 159,90 e podendo chegar até camisetas aí de R$ 249,90. E aí você tem que caprichar realmente no designer, né? Tacar o pau ali de fazer realmente estampas que vão chamar a atenção desse público. E também pensando em ocasiões, variações sazonais, né? Então, pô, sei lá, Dia das Mães, Dia dos Namorados, épocas do ano aonde dentro do e-commerce existe um fluxo de venda de vestuário maior, né? Então é interessante estar ligado a esses catálogos de venda, esse catálogo não, esse calendário de venda, justamente para você poder acertar a mão no seu produto, no seu mix, correto? Seguindo aqui, a gente tem as tendências de estampas e designers, né? Como eu já acabei de falar, né? Estampa minimalista, tipografias, né? Ilustrações, né? Estampas maiores que vai chamar atenção, designers que vai celebrar o nicho específico e a comunidade, né? As estampas localizadas, tipo central no peito, peito, costa, é, e misturando também as técnicas, né? Fazendo uma mistura ali, tanto de uma peça com uma cor só na frente, uma colorida atrás, enfim, tendo essa criatividade aí para você conseguir estruturar um mix interessante aí para o seu consumidor final. Seguindo aqui, 30% aí da 60% camiseta, 30% é interessante se trabalhar moletons e calças, né? Então você consegue fazer um conjunto moletom, tu consegue criar uma promoção ao qual você consegue combinar o moletom e a calça e fazer um kit promocional, levando os dois, o cara tem um desconto ou separado também. Então, hoje a gente, dentro dos moletons, a gente tem um moletom com capuz, a gente tem um moletom careca, temos moletom com zíper e também temos a corta-vento, né? Então, pensando nisso, pensando também que é um produto mais utilizado no inverno, então é um produto mais sazonal, não é aquele produto diário como a camiseta, então é interessante pensar em ter ele realmente de fato na sua vitrine, mas sabendo que vai ser uma época do ano ali que ele vai ter uma venda maior. E o interessante desses produtos é que eles elevam o ticket médio do seu site, porque são produtos mais caros, né? São produtos mais pesados, então você consegue sim ter um ticket médio aí mais interessante no inverno, né? As calças, como vocês provavelmente viram o nosso catálogo aí, já conheceram um pouco mais a fundo sobre as modelagens, a gente também tem as calças para fazer aquela composição e também a bermuda, né? A bermuda também é um item aí que muito provavelmente vai vender o ano todo por conta de pessoal que treina, né? E regiões mais quentes, né? Então
é bem interessante pensar nas calças também, bermudas, fazer uma combinação, fazer um kit, uma estratégia ali para você conseguir fazer com que o moletom e a parte de baixo seja vendido em conjunto, até mesmo para você ter um ticket médio maior, ou separadamente, né? Depende aí da comunidade, do consumidor que você vai estar atingindo, né? E aqui a gente tem a criação de conjuntos, né? Como eu estava te falando para vocês aí, um designer coeso, né? Então, onde que as peças se complementem, uma temática, onde elas têm uma história. Então, começa a história no moletom e ela termina na calça, ou começa na calça e termina no moletom. E algumas promoções estratégicas aí dos combos, né? Do conjunto, né? Então é muito interessante o display integrado, né? Apresente visualmente as possibilidades de combinação no site, né? Recentemente a gente fez a atualização aí da nossa plataforma da Brunx, né, da venda de varejo, e lá a gente tem onde fica rotacionando os combos, né? Então o cara consegue ver a parte de cima com a parte de baixo, poder juntar esse kit e levar o kit de vestuário para casa. E isso é interessante também, tá traduzindo isso na hora de apresentação de produto, seja em rede social, seja no tráfego, mas poder dar essa opção para o cliente dele entender como ele pode combinar o seu produto aí para o uso diário dele. E aí, seguindo aqui adiante, o restante do 10% seria na parte de acessórios, né? Para justamente pensando que você já vai ter um mix aí, uma vitrine bem interessante para o seu consumidor final, já vai chegar robusto ali com bastante produto. Isso vai impactar ele, ele vai parar e vai analisar e falar: caramba, eles não estão para brincadeira, são uma marca realmente que tem um mix bem estruturado aí que pode me atender, né? Em qualquer item aí que eu esteja buscando comprar, né? Hoje dentro da Brunx aí a gente tem os bonés, né? Até não é chapéus, é bonés. Deixa eu até tirar isso aqui. Não, depois eu tiro, vou mandar o documentozinho aí para vocês. Chapéus a gente não tem, né? Então a gente trabalha com os bonés aí. A gente tem o modelo 5 Panel e tem o Dead Hat, aba curva. E a gente também tem os gorros, né? Os gorros seria mais para questão de inverno, então ele é um produto mais sazonal nessa questão de acessório, né? E aí a gente também tem as bags. Hoje a gente conta com 3 bags: a mini bag, a shoulder bag e a bag um pouco, a pochete, né? Então você tem esses produtos aí, né? São acessórios que eles só vão dar aquele brilho, né? Aquela complementação aí na sua vitrine, né? Então tu consegue fazer a integração aí com a sua linha principal de vestuário. Porque agora eu vou entregar o ouro para vocês, né? Então pensando nessa questão de identidade e comunidade, de você poder criar uma campanha onde o seu cliente compre o produto e ele mesmo consiga personalizar em casa. Então com os termos colantes é possível você fazer isso. Então, por exemplo, o cara compra um boné, uma bag e tu manda os stickers de termocolante com vários opções aí para ele fazer a aplicação. Então ele tem esse negócio meio que DIY, né? Que é do it yourself, faça você mesmo. E dentro da sua comunicação da sua marca você pode mostrar isso para ele, como ele aplicar em casa, né? Porque o termocolante é possível você aplicar até com ferro de passar roupa. Então acredito aí que a maioria das pessoas devem ter um ferro em casa, então isso acaba gerando uma conexão aí com o público de deles pensar, caramba, estou fazendo minha própria peça, né? Até mesmo compra uma peça, ganha um pack ali de termocolante, ele já consegue aproveitar para usar naquela peça ou até mesmo outra peça que ele tem lá, que ele acha interessante fazer uma customização, mas isso também varia do nicho da comunidade a qual você vai estar atuando, né? Porque eu acredito que nem todas as pessoas vão ter essa alma mais do it yourself para realmente ter a paciência de personalizar o seu próprio produto. É a implementação e a otimização desse mix, né? Então eu acredito que é um processo de seleção natural, né? Quando você vai subir a sua loja, o ideal é que você já suba ela já com bastante opção, tendo as estratégias ali de preço, a escadinha, né? Para você identificar de fato quem vai ser as pessoas que vão comprar, né? Quanto eles estão dispostos a comprar e quais os designers que mais chamaram a atenção daquele mix, para que você consiga, dentro daquela estética, criar outras vertentes, né? Outras variações daquele produto que deu certo, para que você mude um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas você já tem o dado, você já tem a informação, né? Que você consegue estar
digamos assim, adaptando o seu mix de produto para você conseguir vender mais, né? E agora a gente vai dar uma olhada nos nossos parceiros aí que fazem a marca no Print on Demand com a gente, para vocês estarem entendendo essa questão de mix de produto e como que fica a vitrine deles, né? Essa barrinha aqui é da barrinha do Scrum, então tá certo. Então tá. Depois de ter apanhado aqui da tecnologia, vamos lá então. Vamos dar uma analisada na Glorifit, que é uma das marcas que a gente trabalha aqui no Print on Demand, né? Ó, só de cara aqui, só de bater o olho aqui, essa plataforma é Shopify. Uma plataforma bem interessante aí. A gente tem alguns problemas aí de integração com ela, pelo fato dela ser uma plataforma gringa, mas nada que a gente não consiga resolver, tá? Só as plataformas gringas, principalmente na questão de checkout e endereço, elas têm uma dificuldade de comunicar aí com por exemplo, o Mercado Pago, Melhor Envio, né? Porque como é a plataforma projetada aí para o mundo todo, logo de cara a gente tem aqui os produtos deles, provavelmente é a seleção de produtos mais vendidos, né? Quando você começa a vender legal ali, dentro da sua plataforma você consegue deixar a seleção para que os produtos mais vendidos sejam os primeiros a aparecer, justamente porque você já coletou dados aí suficiente para entender que o público quer esses produtos, então você já deixa eles logo de cara, né? Então aqui a gente já vê que eles têm a Jesus King, né? Jesus King aí é o best seller de venda deles, né? Aqui tá falando que a camiseta é oversize e muitos clientes nos questionam por conta do preço, R$ 97,90. Só que isso aqui é apenas uma estratégia que eles usam, né? Eles vendem de fato a nossa streetwear, né? Querendo ou não, muitas pessoas aí do meio, até inclusive alguns clientes que eu conheço, eles acham que realmente de fato a nossa streetwear ela é oversize, pelo fato de ela ter as mangas mais alongado, o comprimento, mas ela tem uma pequena diferença ali na questão de largura. E também no detalhe da bainha, tanto da manga quanto da parte inferior, a oversize ela tem 4 centímetros, se não me engano. Mas analisando aqui o nosso parceiro Glorifit, a gente entendeu aqui como eles entenderam que a Jesus King foi a best seller e eles criaram um kit promocional para você também comprar a preta e a branca. E além disso, criaram uma variação do mesmo designer, né, das costas aqui, com outra frase, mas com quase o mesmo posicionamento. Então, é aquela história que eu falei para vocês. Vocês vão coletando dados, vocês vão entendendo o que realmente funciona e vocês conseguem fazer essas adaptações no designer, mudando pequenas coisas, porque você já entendeu que aquele designer funciona para sua comunidade, para o seu público, né? Então a gente tem o Man of God aqui, tem um kit do Jesus King com Man of God, né? A gente tem a Rising aqui também, né? Tem a Glory, né? Tem essas outras opções aqui. Temos um moletom que aparece agora aqui. Logo temos também o Cropped, né? Jesus King. Então ele tem as costas também estampadas. E os kits promocionais, né? Os combos aí, né? Então temos aqui outra variação do Jesus King, best seller, né? Pô, fizemos a variação Man of God e agora fizemos outra variação do Revelation, né? E aqui, de fato, os mais vendidos, né? E as coleções, né? Com as categorias aqui. Aqui o Instagram deles também, para mostrar a comunidade usando, as pessoas, para gerar aquela conexão. E tem o aplicativo que você pode baixar, isso aí é interessante, quando você começa a realmente criar uma comunidade de fato, você facilitar o acesso do seu e-commerce através de um aplicativo, isso faz a fidelização desse cliente, então ele tem a praticidade de ter um aplicativo do seu site, ele vai lá e já acessa com mais facilidade, sem precisar entrar numa guia de navegação, né? Então tu já deixa mais simplificado, e eu acredito que o grande intuito no e-commerce, principalmente quando a gente fala e-commerce no mercado nacional, é você gerar a facilitação do seu cliente, né? Então, ele com poucos cliques, ele consegue acessar, ele consegue ver as coisas, né? Porque às vezes no meio da navegação, se tiver muita informação, ele acaba se desinteressando, já sai, vai dar aquela pescadinha em rede social e acaba que você gastou ali um dinheiro para trazer aquele cara só
é aquele velho cliente da loja física, não, só tô dando uma olhadinha, ele vai lá e sai, né? Mas às vezes se você tendo algumas interações ali para facilitar a vida dele, ele é o cara que realmente que dá uma olhadinha que ele tava dando, ele acaba se encantando com algum produto ali e acaba comprando, né? Aqui a gente tem as categorias, né? Baseado na questão da mix de produto, né? A porcentagem de distribuição. Vamos começar pelas camisetas para a gente ver a quantidade de camisetas que eles têm, né? Então a gente começa aqui com as oversize. Então você vê que o mix aqui de produto deles sobre camiseta é relativamente interessante. Temos 11 produtos aqui de camiseta, incluindo aqui os kits, né? E aí a gente vem para o cropped, né, que acaba se encaixando aí numa categoria de camiseta. A gente tem apenas uma variação, né? Então para o público feminino temos apenas uma opção, mas levando em consideração que as camisetas também elas acabam servindo aí para o público feminino, né? Ainda mais pegando o conceito deles, que é a questão do fitness, né? Do treino, da musculação, de cuidar do corpo, da mente, do espiritual. Então, realmente as camisetas fazem sentido porque na academia, né, muitas mulheres acabam optando de treinar com camisetão, né? Então isso é bem interessante. Agora, partindo disso, a gente vem para os moletons. A gente vê aqui que temos apenas duas opções, né? Dois produtos aqui, mudando apenas a cor, mas é a mesma estampa, basicamente. E a gente vem para a parte dos shorts, né? Então, também entra na categoria de 30%, a gente já tem 3 variações. Lembrando que é uma marca focada aí no público de treino, de academia, então eles trabalham com um short tactel aqui, justamente para a galera fazer o outfit aí para ir treinar fardado de Glory Fit. E aí aqui por final, a gente tem a regata canelada, só com logo box bem minimalista mesmo, Glory Fit, escritinha gótica, né, dando aquele charme. E é basicamente isso, analisando aí os casos dos nossos clientes para passar um pouco da visão para vocês, da estruturação de mix. Como previsto, a validação foi muito maior na parte de cima, produtos chaves ali para fazer complementar a vitrine, o cardápio, vamos dizer assim, de produto, para justamente você dar mais opção aí para o seu consumidor final. Então, só para vocês terem uma ideia de como essas marcas aí que estão tendo um sucesso legal no Print on Demand fazem a estruturação de seus mix. Então, você aí já vai pensando, já vai bolando aí os planos para começar o seu mix. E é interessante que você tenha modo experimental logo de início, né? Então você realmente vai abrir o seu leque aí, né? Quem está começando principalmente, quem já está no mercado já tem esses dados, essas informações, justamente para você depois ir afunilando isso, identificando os produtos campeões, os que mais vendem, qual que é a particularidade de cada um, para justamente apostar mais e mais naqueles que mais vendem e trazer algumas pequenas adaptações naquele mesmo produto para você conseguir ter realmente de fato uma loja de print on demand de sucesso estruturada somente com produtos campeões, né? Muitos produtos que provavelmente estão dentro dessas lojas que não devem ter uma venda tão grande, eles estão ali simplesmente para ter um cardápio, uma opção de vitrine bem robusta, né? Justamente para a marca ter um corpo interessante aí para o consumidor final, né? Então, basicamente no modelo tradicional, o cara vai começar a marca, tem que investir, muitas das vezes começa com camiseta, né? Pelo fato de ter os pedidos mínimos, você consegue ter 2, 3 referências ali no máximo e ainda correndo sério risco de não conseguir validar esse produto. Então, com o Print on Demand, a vida se torna mais fácil e a gente está dando o nosso melhor, entregando o nosso melhor justamente para você ter essa visão, para você construir de fato a sua marca de sucesso sem estoque. E por hoje é isso, pessoal. Tamo junto e até a próxima.